Olá pessoal, sou o professor Wilton. Hoje vamos dar início a uma série de vídeos voltados ao estudo da trigonometria na circunferência. Os primeiros vídeos serão referentes a uma revisão sobre geometria plana, que vão servir de base do estudo de trigonometria na circunferência. Vamos lá? A gente vai iniciar com o estudo dos ângulos. A ideia dessa parte de revisão é apenas pontuar as partes importantes de cada um desses assuntos. Se você nunca estudou ângulo, saiba que existem capítulos inteiros de livros tratando especificamente desse assunto, né? Então aqui o que vai ser trabalhado são os pontos principais, mas isso não vai suprir o estudo aprofundado de ângulo. Caso você tenha oportunidade, eu sugiro que você estude, pegue um livro, né? Ou tente aprofundar com outras videoaulas para que você tenha uma compreensão maior do estudo de ângulo. Isso vale também para os outros tópicos, porque o intuito desse vídeo é fazer uma recapitulação para a gente iniciar o estudo da trigonometria na circunferência, ok? Então, o que é um ângulo? Um ângulo é uma medida de inclinação entre duas semirretas. A gente pode chamar essa primeira de semirreta OA. Observe que ela pode continuar, ok? E essa aqui a gente pode chamar de OB. Então, entre OA e OB existe uma inclinação. A gente pode entender como esse afastamento entre as retas, né? E o ponto O seria como um ponto fixo e essas retas poderiam se mover em qualquer direção. Então, essa inclinação é um ângulo. Imagine agora a seguinte situação: que esse ponto O, né, esteja aqui e que essas semirretas A e B coincidam uma com a outra, certo? A gente pode imaginar que não existe inclinação, mas aqui a gente vai definir um tipo de ângulo para quando houver esse caso, certo? Se não houver nenhum movimento entre essas semirretas, a gente vai considerar que existe um ângulo nulo. O ângulo nulo, então, vai ser uma situação onde não há inclinação entre essas duas semirretas. Ao mesmo tempo, a gente pode considerar uma situação em que houve uma inclinação completa de uma semirreta em relação à outra. Então, houve um giro em relação ao ponto O, partindo dessa primeira semirreta, e esse ângulo inclinou-se a tal ponto de ter feito um giro completo. Então, elas também vão estar coincidentes, que a gente vai chamar de ângulo de uma volta. Então observe, a menos que seja dito, esse encontro das duas semirretas tanto pode ser considerado um ângulo nulo, como pode ser considerado um ângulo de uma volta, já que elas duas coincidem da mesma forma, né? Uma outra situação possível seria a gente ter uma abertura onde essas semirretas fiquem em lados opostos uma da outra, e essa inclinação ou esse ângulo vai ser chamado ângulo de meia volta, ok? Então, você faria esse movimento com a semirreta e a gente teria um ângulo de meia volta. Como a gente pode nomear um ângulo? Geralmente um ângulo ele é nomeado pelas letras que o compõem. Por exemplo, se essa semirreta é uma semirreta OA e essa outra OB, nós podemos dizer que esse ângulo ele é o ângulo AOB. A gente usa esse símbolo para representar onde o ângulo se encontra, ou apenas O. Então, AOB ou apenas O vai representar esse ângulo aqui, ok? Outra forma de representar, de simbolizar um ângulo, é utilizando letras gregas minúsculas. Por exemplo, a letra alfa representa o ângulo entre os segmentos OA e OB. Então, alfa também pode ser a outra forma de representar o ângulo, ok? Qualquer outra letra grega também, minúscula. Qual a unidade de medida utilizada para representar um ângulo? Um ângulo é medido a partir da divisão de uma circunferência, porque se você imaginar, por exemplo, esse ponto A, inicialmente a partir do ângulo zero,
e você imaginar esse segmento OA girando em torno do ponto O aqui, né? Até completar uma volta, né? Até formar o ângulo de uma volta, você pode imaginar que esse ponto vai fazer um contorno de uma circunferência. Então a gente pode imaginar que uma circunferência seja OA e OB, fazendo um giro completo em torno de O. Ok? Como a gente vai definir um ângulo? Um ângulo é uma divisão em 360 partes de uma circunferência, certo? E cada parte dessas 360 vai ser chamada de 1 grau. Então, uma inclinação das 360 partes que a gente pode ter dentro de uma circunferência vai ser o valor de 1 grau. Ok? Então, partindo dessa ideia, né? O ângulo nulo, que seria a gente ter nenhuma inclinação entre essas duas semi-retas, né? A gente pode dizer que ele seria 0 grau, enquanto que uma volta completa de uma semi-reta até a outra, a gente poderia chamar então de 360 graus. Como o ângulo de meia volta, o próprio nome já diz, metade, né? A gente vai ter 180 graus, ok? A gente também vai ter alguns nomes específicos para ângulos diferentes de 180 graus. A gente vai tomar 180 graus como uma referência de medida de ângulo também. Tanto é que existe um instrumento chamado transferidor, que ele serve justamente para fazer medidas de até 180 graus, né? Então, qualquer ângulo que seja menor do que 180 graus, a gente vai ter alguns nomes que são específicos para eles. Se o ângulo de meia volta é 180 graus, se a gente imaginar esse ângulo, a gente vai ter um ângulo chamado de ângulo reto. Como ele é a metade de 180, então o valor dele vai ser 90 graus, justamente a metade de um ângulo de meia volta. Então esse ângulo que seja igual a 90 graus é chamado de ângulo reto. Qualquer ângulo que seja menor do que 90 graus, a gente vai chamar de ângulo agudo. E qualquer ângulo que seja maior do que 90 graus, a gente vai chamar de ângulo obtuso, ok? Então essas seriam as relações básicas do estudo de ângulo, ok? Então a gente vai agora ver a parte referente aos triângulos, e em particular o triângulo retângulo.